Bom, e a gente vai começar com uma pergunta que parece um lugar comum, e de fato é, mas é comum e muito importante, que é a história da experiência do cliente. Não tem negócio, não existe nem de pipoca, nem de transformação digital, nem de petróleo, sem falar em experiência do cliente, né, pessoal? E a gente gostaria de ouvir um pouquinho, e eu começo pedindo para a Iliana comentar para nós, como esse tema é tratado na sua organização e se há alguma iniciativa, alguma insurtech que vocês têm prospectado, analisado, discutido nesse contexto da experiência do cliente. Qualquer organização, seja ela fornecedora de produtos, serviços, enfim, o motivo de existir é a experiência do cliente. Nada, a pipoca, como você falou, né? Sem o cliente nada poderia existir. Para a gente, no Santander, mais especificamente no Autocompara, que é a empresa que eu estou aqui representando, não é diferente, tá? A gente dorme e acorda todos os dias pensando em como criar experiências inovadoras, digitais e que atendam efetivamente parece clichê, né? Mas não é. Se a gente não dormir e acordar pensando todo dia nisso, não vai rolar, a empresa não vai acontecer. Então, para a gente não é diferente. Você perguntou sobre iniciativa, né? Eu entendo que para a gente e para todos, né? Acho que a principal iniciativa, a primeira iniciativa que a gente imagina e leva em consideração sempre é estar onde o cliente, atender aonde o cliente está. Nós estamos num país continental, com preferências diferentes, com ambições diferentes, com públicos diferentes, com uma gama enorme de culturas, de idades, de preferências de consumo, preferências da forma de se comunicar. Então, baseado em dados, esse é o nosso caminho. Dados através de informações, informações dos clientes, informações do cenário econômico, informação das preferências, a nossa principal iniciativa é essa: estar onde o cliente está, da forma como ele gosta de ser atendido. Essa é a nossa principal iniciativa. E, de novo, vou ser repetitivo, vou falar isso mais algumas vezes. Dados, direcionados sempre por dados. Nada da nossa cabeça, nada da nossa vontade, sempre baseado em dados. A gente sabe que aquela cidade no Pernambuco, a preferência por seguros de moto ainda é maior do que uma cidade X aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que o veículo modelo tal, ele é mais vendido em tal local, por isso eu tenho que abordar aquele cliente já com uma expectativa para ele, com direcionamento para ele adquirir aquele produto, adquirir o seguro para o veículo dele. E uma outra iniciativa, você perguntou sobre iniciativas, né? Uma outra iniciativa apesar de sempre estar direcionado a criar experiências positivas e excelentes digitais para o cliente, o back-office humano, a retaguarda humana. São temas complexos. Vender seguro não é algo cotidiano, não é um produto tangível que o cliente consiga ver. Há nuances, há detalhes, há cláusulas que a maioria dos clientes não conhecem. Então, quando a gente percebe, a nossa plataforma ela tem essa inteligência. Quando a gente percebe que o cliente está com dúvida, ele patinou, ele não comprou por uma determinada dúvida, uma determinada insegurança em algum critério, a gente tem um back-office humano pronto para atendê-lo, dependendo da complexidade da venda. Lá no Cicobi Secresp, vocês têm alguma característica peculiar, típica lá que vocês adotam na empresa para tratar a experiência do cliente? Alguma insurtech que chame a atenção? Algum pedaço da cadeia de valor nesse contexto? Gosto muito de falar, não sei quantos daqui conhecem o cooperativismo, né? O Cicobi é um sistema de cooperativa de crédito, né? E por mais que muitas vezes o cooperativismo, que é um modelo
antigo que já vem de bastante tempo e tudo mais, principalmente na Europa, enfim, a gente sabe da história, mas eu falo que ele é um modelo extremamente moderno, porque ele fala sobre mutualidade, sobre compartilhamento. Ou seja, o nosso cliente é dono do negócio. Né, o cooperado, não sei se vocês já viram, o Cicobi tem até a divulgação no Brasileirão, estava com a divulgação atrás do gol e tal. O símbolo do Cicobi é uma pirâmide invertida. Por quê? Porque a base, né, é a parte mais alta, é a quantidade de cooperados. Eles são os nossos chefes. Né? Então, tem coisa, quando você fala de cliente, que o cliente é seu chefe, né, que o cliente é o dono do seu negócio. Eu acho que essa relação ela deixa muito clara a importância do cliente dentro do sistema cooperativista. Né? E na corretora, devido a todo esse DNA que o Cicobi tem e na parte de seguros, né, a gente trata desta forma também, porque o cooperado também é dono do negócio de seguros, da corretora e tudo mais. A relação ela é muito próxima, ela é muito estreita. Né? A gente trabalha num modelo de estar motivando as cooperativas, né, a estar ofertando para o cooperado. A gente sempre desperta que os produtos de seguro ele precisa saber. Né? Eu não tenho que fazer uma venda empurrada, uma venda sem necessidade, nada disso. A minha obrigação ela é informar, tá trazendo informações para o cooperado, porque ele tem essa necessidade, muitas vezes ele não sabe, a gente estava até falando no bate-papo, né? Ninguém acorda com vontade de comprar o seguro, mas na hora de um sinistro você vê o quanto é importante você estar protegido, né? Então a gente tem essa missão de estar informando, de estar trazendo o contexto, a informação, os possíveis problemas, né, que o cliente tem, que o cooperado tem, né, o que nós atendemos. Então, o que eu gosto de enfatizar quando a gente fala de experiência do cliente é justamente isso, esse nosso modelo que está no nosso DNA, né, onde o cliente é dono do nosso negócio. Então eu estou tendo a relação que eu estou tendo comercial com o meu cliente é a relação que eu estou tendo com o dono do negócio. E Marina, entre nós você vem primeiro. Até no slogan o Bradesco coloca o cliente lá. Como é que vocês fazem isso virar um mantra ali na organização? Como é que práticas vocês adotam para que a experiência do cliente seja de fato uma prioridade? Lá na seguradora a gente tem uma área, né, de Customer Experience, mas o que a gente foi fazendo ao longo dos últimos anos foi descentralizar essa capacidade, né? A gente tem uma crença que, assim, tecnologia, dados, experiência do cliente, ela não tem que estar numa área, ela tem que estar descentralizada. Todas as áreas precisam ter essas capacidades lá dentro, né? Então, essa área, no final, foi se tornando uma área que a gente chama lá de excelência, né? Ou de referência, atuando como uma consultoria para que cada área que tem esse expert lá dentro possa usufruir das melhores práticas, dos principais padrões. Então, é como a gente acredita e como a gente tem fomentado muito essa cultura, né? Além, obviamente, de trazer muito a questão do NPS para o centro das discussões todas, né? A gente tem lá os processos NPS System, NPS Relacional, onde a gente ouve muito o cliente em cada jornada, em cada etapa do processo, para colher aquilo como feedback e usar para melhoria contínua, usar para rediscussões. Então são metodologias também bastante utilizadas dentro da empresa. Nessa questão da melhoria contínua da eficiência operacional, Marina, quais são as principais frentes organizacionais que vocês abordam para que, como a Iliana destacou, né, não tem como desconectar, né? Tem parte do seguro que precisa mesmo de uma interação que não adianta pôr robô, não adianta colocar, realmente... A gente falando assim, como é que a gente trouxe inclusive as parcerias para dentro dessa transformação no pilar de eficiência. Então a gente trabalha, né, acho que a pandemia trouxe uma das grandes iniciativas que ajudou, né, tendo um projeto que já estava pronto, testado, mas ser de fato colocado no ar lá quando entrou a regulação, que foi, por exemplo, a telemedicina, né, a teleconsulta. A gente implementou, a gente tem a questão da biometria também, onde nos nossos canais digitais, o cliente, a gente, numa operação mais sensível, eu identificar que aquele solicitante é, de fato, o próprio cliente que está fazendo, né? Então, para questões de fraude, de risco,
de controle de risco. Então, são várias as iniciativas com parcerias que a gente foi fazendo, e eu acho que a mais recente está ali no segmento do automóvel, quando a gente fala de análise de risco, né? Análise de sinistro, na verdade. Então, por meio de uma automatização ali de análise das fotos, a gente conseguiu, né, a gente colocou a inteligência artificial para, de forma automatizada, reconhecer se aquilo era uma perda total e, com isso, né, movimentar demais o tempo, reduzir demais o tempo para todo o ecossistema, seja para a oficina que está ali, né, atuando, seja para a seguradora ou seja para o cliente, reduzindo esse tempo entre o cliente abrir o sinistro e a gente, de fato, fazer a indenização ou o reparo do veículo. Então, essa foi uma grande iniciativa que a gente colocou inteligência artificial recentemente, que tem dado bons frutos aí, e a gente vai expandir cada vez mais. Né? Tiago, e no Cicobi Secresp? Como é que vocês tratam a eficiência operacional em si? Nós atendemos, como você mesmo mencionou, a gente atende mais de 60 cooperativas no estado, né? E a cooperativa de diversos setores. Então tem a cooperativa de médicos, nós temos cooperativas de empresários, tem cooperativa de livre admissão, que são aquelas cooperativas, agências abertas, né, de porta para rua e tudo mais, que atua ali com as pessoas daquela cidade. Então você tem uma série de perfis diferentes. E o nosso trabalho na parte de seguros é justamente a gente estar treinando as equipes para que eu faça um trabalho para cada indivíduo, né? Um trabalho direcionado. Os produtos, né, na qual eu trabalho com o médico não necessariamente são os mesmos que eu trabalho com uma cooperativa de funcionário público, né? Então, a gente tem ali uma diversidade, uma quantidade muito grande de perfis, e a gente tem que atuar e treinar a equipe para que eles possam estar atendendo isso. E aquele negócio, cada cooperativa é um universo. Você sai de uma para visitar a outra, você tem que limpar o HD e ir para outra e atender ali aquela demanda, né? E nós temos alguns trabalhos assim direcionados, como a gente vai talvez até entrar um pouco mais nisso, mas como lista de propensos e tudo mais, tudo baseado em dados, né? A Helena fez um comentário e enfatizou, a Marina também muito forte em dados. E é isso, gente, não dá pra gente tomar decisão, atender o cliente bem com achismo, né? A gente atende o cliente bem com dados e tudo mais, e as tecnologias, não querendo entrar já no tema, mas, né, dando aquela pincelada, o que elas vão fazer é justamente nos ajudar a gente organizar esses dados. Nós temos muitos dados na rede, né? A gente tem muita informação espalhada, o que a gente precisa é de organização, né? E a partir do momento em que a gente tem tecnologias para nos ajudar com isso, isso é muito importante. Mas fechando a eficiência operacional e não fugindo da pergunta, é isso, Franco. A gente a gente tem esse olhar, né, direcionado para cada nicho, para cada cooperador, para que a gente possa atender de tailor-made, né, sob medida, de forma direcionada. Não adianta eu colocar tudo num padrão e falar é tudo assim que vai vender, porque não é assim que vai vender. Não é mais assim que vende, né? Você tem que estar atendendo a demanda, atendendo a necessidade do cliente. Quando a gente acompanha o Open Insurance, que está vindo forte recentemente, ele traz para nós agora uma ênfase muito grande em cima do papel do corretor. E recentemente, num dos nossos clientes, nós fazendo um assessment, ajudando esse cliente a fazer um mapeamento do serviço que eles oferecem, eles constataram que 53% das decisões dos clientes deles sobre a apólice de seguro alto que eles compram não era tomada pelo cliente pessoa física, era pelo corretor. A pessoa falava assim, corretor, o que você escolher tá bom para mim. É muito interessante isso, né? Porque, ou seja, você tem uma figura de persona diferente. É o corretor e a pessoa física. E o Open Insurance vai trazer agora a figura da SPOC, né? Que é, para quem está acompanhando a gente, Sociedade Processadora de Ordem do Cliente. A gente não vai abordar o conceito em si, mas eu queria muito ouvir, começando pela Eliana, como é que vocês estão enxergando essa evolução com as SPOCs e essa ênfase, esse brilho maior em cima do papel do corretor? Existe algum espaço para explorar oportunidades no mercado com essa figura? Ainda é muito precoce? Como que vocês estão avaliando essa questão da entrada das SPOCs, Eliana? Bom, na verdade, assim, até uma opinião pessoal minha e do mercado, né? Eu vejo com excelentes olhos.
é uma oportunidade excelente. Enfim, vejo a melhor forma de garantir transparência, eficiência, confiança, mesmo porque tem um órgão maior, né, que é o Banco Central regulamentando tudo isso, a SUSEP regulamentando tudo isso, as informações compartilhadas e consentidas, guarde bem essa palavra, consentidas do cliente, elas são ouro, né, para o mercado de corretores e para as seguradoras. Elas são ouro e vão estar armazenadas e compartilhadas num órgão de suma confiança. Isso é um mundo ideal, isso é ótimo, maravilhoso. Eu só vejo boas oportunidades de negócio, tanto para corretores quanto para seguradoras. Ainda baseado no que se constatou agora com a Open Finance, o percentual de renovação por parte dos clientes dessas informações consentidas, ele é muito baixo. O que se conclui com isso? O cliente, que é o nosso ouro, que a gente começou o bate-papo falando da importância, da motivação de toda a empresa, de todo o serviço, o cliente ainda não viu vantagem, sabe? Então, a minha opinião e a opinião do mercado é essa. É excelente, a iniciativa é excelente. A gente tem que evoluir nesse sentido. Uma base compartilhada, compartilhada e segura, porém, ainda há um trabalho a ser feito. O cliente tem que entender a vantagem também, senão a gente vai ficar trabalhando sozinho. A gente não vai ter informação nenhuma para a gente explorar, sabe? Então, é essa a minha opinião. Vejo com excelentes olhos, sim. Vejo motivos e oportunidades excelentes de negócio e de levar o serviço para um outro patamar, mas tenho ressalvas. Eu entendo que ainda tenha um trabalho aí de fornecer ao cliente informações do quanto isso é vantajoso, senão a gente não vai sair do lugar. Como que você vê, Thiago? A gente tem falado tanto agora, principalmente recentemente, sobre IA generativa, né? ChatGPT veio aí, agora a criança começa a dedilhar no celular, já sabe não sabe o que chama ChatGPT, mas está lá, perguntando já. Ou mesmo blockchain, a gente tem visto vários seminários, vários speakers falando sobre o blockchain e a relevância dele. Você acredita que ainda é momento de mais debate interno, amadurecer ou não? Já tem alguma coisa amadurecendo, já no forno? Tem alguma insurtech, não precisa citar o nome eventualmente, mas algum espaço que possa ser ocupado por alguma potencial insurtech no que vocês estão pesquisando? É um tema que está sendo muito discutido, tem bastante coisa por vir, mas o mercado de seguros ainda não teve a evolução brusca que deve ter, que vai ter, né? Que vai vir, é inevitável, né? A gente, né, tem algumas, não sei se é sonhos, o que seria, né? Mas vamos pegar o seguro de automóvel, por exemplo, né? E vamos pensar o seguinte: a gente contrata, a gente calcula, a gente trabalha com seguro de automóvel há 20 anos do mesmo jeito. Mas criou o multicálculo que facilita. Tudo bem, é a mesma coisa. Você tem as mesmas inserções de dados, os perfis são iguais e tudo mais. É tudo igual, né? De um lado eu tenho o cliente, quando a gente fala da autocontratação, né? Ainda, né? Eu sei que tem evoluções vindo e tudo mais, né? Mas quando a gente fala ainda da autocontratação, você pega a InsurTech e tudo mais, a maioria é geradora de lead. Ela gera o lead, dificilmente o cliente fecha o seguro, autocontrata o seguro de fio a pavio, ele gera o lead, a empresa vai lá, liga, e aí vai fazer o negócio, e aí vira um negócio. Por quê? Porque o seguro ainda não dá segurança, tranquilidade para o usuário que está consumindo. Por outro lado, as seguradoras ainda têm uma necessidade muito grande de informações.
Porque, na minha visão, para que você tenha um produto de seguro de automóvel, vamos pegar o automóvel, que eu acho que é o que todo mundo é especialista e que também é o mais complexo, talvez, né? Mas vamos lá, vamos pegar o automóvel. Se você tem que responder tudo aquilo, se você contrata um seguro de automóvel com 5 cliques, 3 cliques, coisa fácil, que é o consumo da internet, funciona dessa forma, a coisa muda de figura. Né? De outro lado, a seguradora também ela precisa ter as informações para que ela precifique bem. Né? Nós temos esses dados espalhados. Né? O seu endereço ele está lá na companhia de energia. Você tem o GPS, você utiliza o GPS que mostra a sua rota, a velocidade que você anda com o seu carro, que mostra quantos dias da semana você usa seu carro. Né? Imagina que num modelo, né, utilizando blockchain, inteligência artificial e tudo mais, a gente consiga consolidar todas essas informações a ponto de eu não precisar te perguntar, porque eu já tenho informação real, e aí a gente está mitigando fraude, né, uma possível fraude, ou um possível erro também, às vezes não é nem fraude, mas o cliente só vai descobrir na hora que ele tiver o sinistro, né? Você vai estar mitigando esse tipo de risco e precificando de forma muito melhor, de uma forma muito mais simples, né? Isso a gente está pegando um modelo tradicional. Se a gente pensar ainda em pay-per-use, né? Você pagar enquanto você utilizar e gerar uma fatura depois de um tempo mensalmente. Enfim, existe uma série, e a gente só está falando de automóvel também, mas existe uma série de situações que podem acontecer, que eu acredito que vão acontecer com o desenvolvimento e a implantação da tecnologia, né, seja a inteligência artificial ou blockchain, no negócio de seguros. Se nós compararmos o mercado de seguros com outros mercados, com a evolução de outros mercados, ainda nós estamos muito atrás. Né? Como que você consumia música há 20 anos atrás, como que você consome hoje? Ou filme, ou como que era a indústria automobilística, a gente estava falando um pouco sobre a indústria automobilística. Enfim, se a gente olha nos seguros, a gente ainda está um pouco atrasado, mas o que vai mudar e está mudando, eu não tenho dúvida disso. O Autocompara, ele permite, né, que o cliente contrate o seguro até o final, né, em 3 cliques. A plataforma ela precisa saber 3 informações: quem é o cliente, qual o bem a ser segurado e onde ele vive. Né? São essas as informações básicas, o resto a gente vai buscar e fornecer para a seguradora precificar. É assim que funciona. Mas ainda há, eu concordo totalmente com o Thiago, ainda há muita coisa para a gente desenvolver. A gente fala muito da importância de que hoje tem muito dado, mas a habilidade de converter isso em informação útil para o negócio é algo que as empresas estão ainda, cada uma na sua estratégia, no seu momento, amadurecendo. Eu queria ouvir um pouquinho nessa questão da hiperpersonalização, que também é um tópico muito relevante, super atual. Como que, Eliana, vocês estão vendo lá no Autocompara essa questão? Isso ainda é promessa? Já tem coisa concreta acontecendo? Está no forno? Como é que está essa questão do dado virar informação? Não é promessa, não. É uma realidade pra gente. A gente tem uma máxima lá no Autocompara. O Fred está aqui, o Fred vai saber do que eu vou dizer. O Autocompara, ele não termina uma semana da mesma forma que ele começou. A plataforma nunca é a mesma no final da semana. Porque pelo menos 2 deploys semanais, certo, Fred? Estou mentindo? Eles são eu pego no pé da turma, a equipe da MJV lá que me atende brilhantemente, para a gente ter essa prontidão. Por quê? Somos movidos a dados. O que a gente percebe avaliando dados, transformando em informação útil durante a semana, a plataforma e as equipes de desenvolvimento, as equipes de tecnologia, elas têm que ter a aptidão de reagir imediatamente, de acordo com o que a gente percebe. A gente percebe um caminho não muito expressivo em determinado segmento, em determinada forma de utilização da plataforma, a gente corrige imediatamente. É o ciclo do PDCA. A gente implementa, eu sou fã dessa técnica, e é o que a gente implementa. A gente planeja, a gente faz e acompanha os dados, transformando em informação,
e checa e reage imediatamente. Então, para a gente é uma realidade, Franco. A gente está conseguindo implementar sim. E quando eu falo em deploys semanais, pelo menos 2 deploys semanais, eu não estou falando de deploys corretivos. Eu estou falando em deploys evolutivos. São evoluções da plataforma. Ou frases ruins, ou frases de dupla interpretação. Isso a gente vê muito, é muito interessante. A gente vê um cliente, um gerente que lá do Tocantins, que tem uma frase, uma informação na plataforma que ele não entendeu, ele ligou, ele entrou em contato, o que está querendo dizer? Putz, tá horrível isso, gente, vamos mudar. É engraçado, né? Numa conversa informal eu até comentei com eles. Quando o Autocompara ele se tornou quando foi feito o spin-off, porque o Autocompara ele era um produto do Banco Santander e ele foi transformado em uma plataforma autônoma, né? O Autocompara ele é uma empresa do Grupo Santander. Nós temos o Padrinho Rico, o banco é nosso padrinho, mas é uma empresa autônoma. E quando ele foi implementado lá em 2021, eu não estou falando nada tão antigo, 2021, março de 21, a linguagem ela era bem soft, sabe? Bem jovial. Eu sou os ops lá dentro. A gente percebeu que isso aí não tá com nada. A gente, não é essa faixa etária que vai consumir seguro. Vamos mudar isso urgente. E a gente tem essa baseado em dados. De novo, estou sendo repetitiva, mas eu acho que essa mensagem nunca pode ser esquecida. Baseado em dados, baseado em experiência, baseado em retorno, baseado em como o cliente... A plataforma ela serve 2 nichos. Ela serve o gerente da agência bancária, ela utiliza a plataforma com um visual e ela também está disponível no site para o cliente de uma forma geral. Qualquer um entra no site do Autocompara e consegue contratar o seu seguro até o final. E baseado nessas experiências, que elas são vigiadas o tempo todo, e a gente consegue reagir reagir às reações, coisa feia. A gente consegue reagir ao comportamento. Então a sua pergunta é se é uma realidade ou se ainda é uma utopia. Não, pra gente ela é uma realidade. E você trouxe um ponto, eu comecei a rir porque em tempo de agilidade é muito importante aprender rápido. Então, usou o RU, deu ruim, corrige, né? Brincando com o deu ruim, né? No tempo de RU, corrige e bora. Vida que segue, né, Thiago? Precisamos ter a agilidade e o domínio para isso, sem comprometer a plataforma. É essa a nossa luta diária, certo, Fred? Não deu certo, vamos corrigir sem impacto, sem erro. O nosso nível, isso é legal eu falar. O nosso nível nós somos medidos, como somos uma plataforma do banco, nós somos medidos, inclusive, por quantidade de incidências, tempo de indisponibilidade, horas, em minutos, sabe? Nós somos a melhor coligada do banco em quantidade de incidentes. Nos últimos meses, o último incidente que tornou a plataforma lenta, não estou nem dizendo indisponível, tá? Que tornou a plataforma lenta foi em junho agora de 23. Indisponibilidade, a última que nós tivemos foi em fevereiro. Então, mesmo com essa quantidade de ajustes e de correções de rota que nós temos semanalmente, a equipe tem o domínio suficiente de não deixar a plataforma indisponível em nenhum momento. A gente também tem essa segurança. Eu não sei como funciona o Autocompara, tá? Eu não sei se vocês utilizam dados próprios, tá? Mas a visão que eu tenho ainda, pelo meu conhecimento, é que ainda é promessa. Por quê? Quando eu banco, seja Sicoob, né, seja Santander, Bradesco, enfim, utilizo dos meus dados e eu tenho base de dados rica do meu cliente, né? Para você abrir uma conta, você tem que levar vários dados e tudo mais. Eu saio na frente para fazer essa avaliação, né? Agora, quando a gente sai do nosso universo, olha o mercado corretor de seguros, qualquer corretor, mercado segurador.
onde você não consome da sua base de dados, ainda é uma promessa, tá? Novamente, o blockchain vai ajudar a inteligência artificial porque os dados estão espalhados na rede. Os dados existem, eles precisam ser organizados, né? Quando a gente olha o canal bancário, por exemplo, é muito mais fácil porque, novamente, eu tenho os dados. Agora, quando a gente olha o mercado segurador, ainda é uma promessa. Marina, eu queria direcionar uma pergunta também aqui para você começar a resposta para nós, falando justamente desse espaço que nos inspira isso, né? Que é a inovação aberta. A gente está aqui num baita ecossistema que é o Inovabra Habitat, que é extremamente benéfico para a sociedade, eu diria, porque isso é um espaço de colaboração, de crescimento, conhecimento, trocas. Como é que vocês estão vendo isso lá no Bradesco, aqui no Bradesco, falando em casa, né? Como é que vocês estão tratando isso, tendo a olhos vistos toda essa estrutura montada, mas assim, na filosofia, como é que vocês estão vendo a inovação aberta dentro da empresa? Não, legal. A gente tem uma área de inovação dentro da seguradora, mas, de novo, né, também é uma capacidade que precisa estar espalhada dentro das áreas, né? Então, é uma área que está ali com um papel muito de provocar e de promover as discussões dentro das áreas de negócio sobre quais são as dores, quais são as necessidades, para que aí se busque a solução no mercado, né? Uma solução inovadora no mercado. E aí a gente usa todo esse ecossistema que temos aqui no Bradesco. A gente teve aí em 22 mais de 150 empresas, né, conectadas para fazer, para entender se resolveria os problemas que foram levantados. 40 POCs realizadas, né, as provas de conceitos, 40 POCs feitas ao longo do ano, e mais da metade viraram uma contratação interna, ou seja, virou, né, um projeto realmente implementado. Então foi um número bem significativo aqui, tem o pessoal de inovação aqui da área participando. Foi uma evolução bastante grande, 21% a mais do que em 21, em termos de contratações ali de POCs que foram feitas. E é uma melhoria contínua, né? Acho que cada vez mais a gente ir espalhando essa mentalidade de inovação e nos conectando. Acho que é o que a gente tem para fazer cada vez mais aqui, né? Eliana, como que vocês veem no Autocompara? É benéfico esse espaço criado para a inovação aberta acontecer e, num certo momento, se desapegar daquilo que é tão difícil, né? A gente ciclicamente, né? Alguém fala, vamos desenvolver dentro de casa. Não, vamos usar parceiro, ou vamos usar os dois. Como é que vocês lidam com essa questão da inovação aberta lá no Autocompara? É sempre um desafio, né, Franco? Não tem muito como fugir. Eu adorei o que a Marina falou, ele tem que estar descentralizado mesmo. E é dessa forma que a gente enxerga. Não tem assim muito. Acho que é meio comum, né? É uma realidade assim que não tem uma fórmula. Não é algo que você saiba como funciona e coloque só para praticar, né? É experiência mesmo. É você viver, é você entender como você consegue trazer para o seu mundo. O que não funciona também você descarta. Eu acho que é isso, é dessa forma que a gente vê. É fantástico. E eu acho que a gente tem que reconhecer que a capacidade da InsurTech potencializar o conhecimento dela num elemento da cadeia é muito maior do que nas grandes organizações conseguir cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? Então, acho que essa ênfase muito forte numa determinada dor sobre o prisma do cliente ou oportunidade pelo lado do negócio alavanca demais, porque é ganha-ganha. E foi assim que surgiu o Autocompara, na verdade, né? As InsurTechs. Nesse material que a MJV publicou sobre as tendências, existe um capítulo lá que trata sobre euforia das InsurTechs. De fato, será que foi uma euforia? Já passou? O melhor ainda está por vir? Como é que vocês estão encarando lá na Cicobi, Secresp, essa questão das InsurTechs? Acho que teve um pouco, não sei se a palavra euforia, mas como aconteceu com fintechs também e tudo mais, houve um investimento muito grande, os números mostram, né? E o recuo, por que recuo? Porque viram que não é bem isso, ou não é esse o caminho, né? E quem está colocando dinheiro ali quer retorno, e muitas vezes retorno em um prazo menor do que o que vai acontecer, né? Existem promessas, não são cumpridas e tudo mais. É importante sim, né?
para que a gente movimentasse, como eu já mencionei, né? Outros mercados estão muito na frente, o mercado de seguros também tem que ter, porque o cliente ele está exigindo isso, o cliente não quer fazer as mesmas coisas da forma que era feito antigamente, então a gente tem que mudar, né? Então eu acho que foi bom nesse aspecto, né, para o mercado. Eu queria até fazer um ponto do relatório também, desculpa, né, não querendo sair do script, que eu achei muito interessante. A gente falou um pouquinho, né, a respeito dos desafios ali, do que a CNSEG quer, né, de atingir 10% do PIB, né, até 2030 e tudo mais. E teve uma série de iniciativas, olhando para o público, né, para os 70%, que é o público que recebe até 2 salários mínimos, e criaram o Real Digital como forma de pagamento, estão criando o Real Digital como forma de pagamento, lança em 2024, o microseguro e tudo mais. Eu sinto falta de uma coisa: educação. O que adianta a gente dar um monte de ferramenta para uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos se ele não consegue enxergar a importância dos seguros? Cara, é utopia. É um tiro no pé, não vai acontecer, né? Então, assim, o desafio ele é grande, o desafio ele é importante e faz todo sentido. As ferramentas são válidas, né? Mas a gente precisa educar a população, principalmente toda a população, principalmente a população com uma renda um pouco menor, que é o grande foco, né, para que a gente chegue a esses 10% do PIB, né? Então, de nada adianta a gente criar um monte de ferramenta, de nada adianta a gente criar o Open Finance, o Open Insurance, desculpa, de nada adianta se a gente não fizer o básico, o primeiro, que ele tem que entender que, da mesma forma que poupar é importante, que essa educação, a gente não vai nem entrar nesse tema, mas deveria estar na escola, né? Mas enfim, da mesma forma, se ele não tiver o seguro, ele vai ter problemas. Eu queria só entender mais um pouquinho e dar um exemplo que aconteceu essa semana lá na corretora, até para ilustrar isso daí, né? Um cliente ligou e reclamando que ele teve um problema de pane elétrica no veículo dele e parou, estava com o carro dele com problema e tal, ele parou lá na oficina do seu João e falou: seu João, o seu João é ilustrativo, tá? Eu preciso resolver o problema desse meu veículo, ele tá falhando aqui, a bateria tá ruim, não sei o que tá acontecendo, e eu preciso resolver. Ele falou: não, tudo bem, deixa o veículo aqui, depois amanhã eu te ligo, já tá final da tarde e tal. O seu João pegou o carro dele, fechou ele lá na oficina, fez a ligação na bateria, na energia, né? E deixou lá o carro para carregar e tudo mais, e foi embora para a casa dele dormir. O que aconteceu? Superaqueceu a bateria. Ele tinha lá câmera de monitoramento na casa dele e tal. Superaqueceu a bateria, pegou fogo no carro, pegou fogo em outros 4 carros e pegou fogo na oficina. Não foi PT no carro, foi PT nos 4 e na oficina, né? E aí, no outro dia, o seu João ligou para o cliente e falou: olha, eu deixei aqui, fiz esse serviço, estava fazendo esse serviço e tudo mais, e tá aqui, tô com o vídeo aqui, ó, o fogo começou no seu carro. Liga aí no seguro e pede para indenizar, porque eu não tenho condições de indenizar isso. E o cliente ligou na cooperativa, eles entraram em contato com a gente, né, Rodrigo? Entraram em contato com a gente e tudo mais, e a gente falou para o cooperado: olha, fique tranquilo, o seu carro vai ser indenizado, provavelmente a seguradora vai entrar com uma ação contra o seu João para receber o seu carro que ela está pagando, e ele tá. Esse caso ficou muito famoso, eu não sei se vocês chegaram a ver isso daí, porque ele colocou, ele fez um Reels, né, no Instagram, com uma chave de Pix, falando que estava passando fome e tudo mais, filmando a oficina toda queimada e tirando os carros da oficina, né? E o seu João é uma oficina pequena, né? Mas por que eu quis dar esse exemplo? Será que o seu João estava preparado que para ele ter um negócio, ele tem uma responsabilidade chamada guarda de veículos de terceiro, se ele quer ter uma oficina, e ele tem que ter um seguro para isso? Que não interessa o tamanho da oficina dele, né? Então, isso é um exemplo de 1 bilhão de exemplos, né? Sendo bem. Então, assim, antes de tudo,
a gente tem que educar o pessoal. A gente tem essa responsabilidade, nós como mercado, seja corretor, seja segurador, seja consultor, enfim, nós temos, o governo, né? Porque isso também causa problemas, prejuízo para o mercado financeiro, né? Nós temos que educar a população. Se a gente quer atender a massa, a 70% da população até 2 salários mínimos, primeiro a gente tem que educar. Esse exemplo teu foi ótimo, porque nesse caso a pirâmide está invertida, né? O seguro é quase como se fosse inacessível, né? Ele nem entende por que precisa. Talvez lembre quando aconteça, infelizmente, o acidente, o problema, né? Quando acontece. Obrigado, Thiago, pelo teu ponto. Eu convidaria agora a Marina a fazer um comentário. E eu queria trazer um contexto aqui também. Eu não sei quem acompanhou. Ontem, anteontem, a Marisa anunciou, através de uma parceria com uma Insurtech, a venda de seguro automotivo, aproveitando justamente o slogan deles de mulher para mulher. 70% do público da Marisa é feminino. Então ninguém melhor que a Marisa para poder falar à mulher motorista dona de veículo. Olha que interessante, né? Insurtechs lá dentro. Marina, nesse contexto aí, passou, foi uma febre, euforia, não? Como é que você está encarando essa questão da evolução das Insurtechs lá na Bradesco Seguros? Não, eu acho que tem muita oportunidade ainda, né? A gente está falando... né? Teve o mercado bancário, começou primeiro o processo de transformação e o mercado de seguros veio ainda na sequência, ainda está acontecendo, né? Então tem muita oportunidade. Acho que muito na automatização, né? Na digitalização. A gente discute muito, fala muito sobre a digitalização do corretor, por exemplo, né? Então ele ter ferramentas em que ele consiga ele compartilhar, que ele consiga escalar, né, e ali enviar um link ali para o cliente dele, para o cliente se autosservir, ser uma operação omnichannel, né, o cliente poder se servir onde ele quer. Então, e o corretor como parte disso, mas ele precisa estar digitalizado, ele precisa estar com uma ferramenta que ele tenha condições de atender o cliente no digital, né, e acabar com os processos físicos que ainda existem. Então, tem muita oportunidade ainda de muita parceria aí que vai apoiar nessa transformação que a gente está passando ainda, né? Eliana, e lá no Auto Compara, suas considerações? Olha, eu vou fazer uma mescla. Eu concordo muito com o que o Thiago falou, e é muito louco, né? Num país com a altíssima sinistralidade, o povo não tem a cultura. O país é péssimo em infraestrutura, em gambiarra, né? O país do jeitinho, não é? Violência, e o povo não tem a cultura. Então, eu concordo muito com o Thiago falou. Tudo bem, vai ser pauta para um outro Meet, falar sobre educação, porque não é só... A gente percebeu isso nesse bate-papo, mas em todos os âmbitos a gente cai nesse consenso, né? A educação, ela é primordial em todas as áreas, né? E a gente percebe isso aqui no seguro. Então eu concordo muito com o que o Thiago falou. Talvez ainda há ações antes de tanta digitalização, talvez por isso o desaquecimento no investimento. Percebeu-se essa outra necessidade, mas eu também concordo com o que a Marina falou. Há oportunidades, né? Então eu acho que é isso, são casar as duas coisas. Fomentar algo. Por que o Auto Compara ele é tão vendido, tão mais vendido ainda na rede de agências Santander, né? Ele é mais comercializado, porque o gerente ele faz esse papel. O cliente que está procurando lá, feliz da vida, em todas as classes, estou financiando o meu veículo, né? Aquele suor, aquela alegria, a família inteira na agência feliz que vai financiar, o gerente tem esse olhar. Seguro. Você já pensou em seguro? Muitas vezes o cliente, não, meu dinheiro não dá para isso. Não, mas tem que rever, porque você vai, né? Então é isso. Essa cultura não existe, concordo com você. E é o sonho, né? O povo se tornando, tendo essa consciência, há oportunidades, que é onde eu concordo com a Marina.